meus alunos do quarto ano. Hoje a gente vai dar início à nossa aula 2, tá? E nós vamos começar com a correção do nosso exercício da aula passada, tá? E depois vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre a classificação dos instrumentos musicais, tá? O nosso exercício, tá? Ele tem duas questões. A primeira questão tem um labirinto, né? Esse labirinto tem um formato de um instrumento musical, né? E está pedindo aqui: dado o labirinto abaixo, ajude o cantor a encontrar o caminho para o instrumento que fará o acompanhamento de sua música. Presta atenção na palavra acompanhamento, tá? Se eu falo acompanhamento, eu já dei a informação aqui que esse rapaz ele é um cantor. Vocês podem observar que ele está com o microfone na mão e eu falei que o instrumento que ele vai usar vai fazer o acompanhamento, tá? Então o instrumento não vai tocar sozinho. É uma questão que à primeira vista parece ser simples, mas ela tem que ser feita com uma certa atenção. Então eu fiz ali também a questão, além de passar a caneta, eu iluminei de amarelo para ficar mais nítido para vocês. E tá aqui o caminho. A segunda questão está pedindo o seguinte: após o cantor encontrar o seu instrumento, a música que ele produzirá poderá ser classificada como vocal ou instrumental. Olha, eu já falei que ele é um cantor. Eu já falei que o instrumento que ele vai usar, vai fazer o acompanhamento da música dele. Ó, uma música cantada, acompanhada de um violão, ela é uma música o quê? Vocal. É uma música vocal. Falei para vocês na aula passada sobre os tipos de produção de música. A música ela só é classificada como instrumental quando ela é produzida apenas por instrumentos musicais. Se tem uma pessoa cantando e fazendo com acompanhamento instrumental, essa música continua sendo vocal, tá? Então, a música que ele vai produzir, ele vai cantar acompanhado de violão, é música vocal. Quem respondeu isso pode considerar sua resposta como correta, tá? Continuando nossos conteúdos, né? A classificação dos instrumentos musicais. Os instrumentos musicais são divididos em 4 grupos. Que grupos são esses? Cordas, sopros, percussão e teclas. 4 grandes grupos, até porque cada grupo desse ele contém vários instrumentos, não só, tá? E eu coloquei que o representante em cada grupo, né? Como representante da corda, eu coloquei a guitarra. Sopro, eu coloquei o instrumento que a gente toca, que é a flauta doce, tá? Percussão, coloquei o que a gente conhece, que é o mais comum, que é a bateria. E da tecla eu coloquei a nossa pianista, tá tocando piano e olhando pra gente, sorrindo, toda simpática, né? Mas hoje, tá? Nós vamos apresentar os instrumentos de sopro. Na aula passada, né? A gente falou os conceitos, hoje eu vou falar sobre o sopro. É classificado como sopro, né? Todo aquele que, para produzir o efeito musical, precisamos soprar no instrumento. Soprar, né? Você, no caso da nossa flauta, para ela produzir o efeito sonoro, você pega e naquela parte onde tem o bocal, você pega e sopra no instrumento. Você enche o instrumento de ar para ele produzir o efeito sonoro, tá? Aí, como exemplo, eu coloquei o instrumento que a gente toca, que é a flauta doce. A menina está fazendo uma gravação com a flauta doce dela, que é igual à nossa, né? E gostaria de mostrar para vocês aquela flauta que de vez em quando eu levo
nas nossas aulas, eu toco para a turma, que é a flauta transversa. Ela se chama flauta transversa ou flauta transversal, porque ela é tocada de forma atravessada na boca. Inclusive o nome dela antigamente era flauta atravessada. E resolveram mudar o nome e colocar flauta transversa ou transversal. Tá? São os dois representantes que eu exemplifico para vocês hoje como instrumento de sopros. Tá? Recapitulando nossa aula de hoje, os instrumentos musicais são divididos em 4 grupos: cordas, sopros, percussão e teclas. É classificado como um instrumento grupo de sopro todo aquele que, para produzir o efeito musical, nós precisamos soprar no instrumento. Como exemplo, a flauta doce e a flauta transversa. Bem, por hoje é só. A nossa aula fica por aqui. Eu gostaria de falar para vocês fazerem o exercício. Essa semana vai ter exercício novamente. Eu vou começar a aula que vem corrigindo o exercício dessa semana, e que eu estou com muita saudade de vocês, estou com vontade de encontrar com vocês novamente, e a gente ter aquela nossa aula se vendo, tal. Vai ser bom. Tá? Um abraço para vocês. Até a próxima aula.